Eu te dou meu salário se você traduzir isso, riu o chefe milionário, certo de que humilharia a simples garçonete. Para surpresa de todos, ela pegou o documento em mandarim e começou a traduzir fluentemente, revelando a fraude que ele tentava esconder. Em 3 meses, ela se tornaria a dona do restaurante e ele, seu funcionário. O destino tem formas irônicas de equilibrar a balança, não é mesmo? E você? De onde está assistindo esta história de reviravolta? Comenta aí embaixo. Se curtiu essa prévia, deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias que provam que às vezes, quem menos esperamos pode mudar completamente nossas vidas. O sol se punha sobre Recife, derramando tons alaranjados através das janelas do Miramares, um dos restaurantes mais sofisticados da orla. Luana Silva ajustava nervosamente o colarinho do uniforme preto e branco, enquanto observava a movimentação crescente no salão. Aos 28 anos, carregava nos olhos castanhos o cansaço de quem vivia em tripla jornada. Garçonete durante o dia, mãe da pequena Sofia de 5 anos nas horas vagas e estudante de letras nas madrugadas. Luana, mesa 8. Os chineses chegaram com o Sr. Montenegro, chamou Marcelo, o maître, com um ar tenso que já anunciava problemas. Ela respirou fundo, alisou o avental e dirigiu-se à mesa mais importante do restaurante naquela noite. A poucos metros, conseguia distinguir o perfil imponente de Flávio Montenegro, empresário do agronegócio, cujo nome figurava entre os mais ricos do país. Aos 45 anos, Montenegro era conhecido tanto por sua fortuna quanto por seu temperamento explosivo e arrogância descomunal. Ao se aproximar da mesa, Luana sentiu o ar ficar mais pesado. 4 homens chineses de ternos impecáveis conversavam em voz baixa, enquanto Flávio os observava com um sorriso comercial que não alcançava seus olhos calculistas. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos ao Miramares, disse Luana em tom profissional, distribuindo os menus. Posso trazer algo para beberem enquanto escolhem? Flávio mal ergueu os olhos para ela quando respondeu. Traga o melhor vinho da casa. E não demore, temos negócios importantes a tratar. Enquanto servia as taças, Luana captou fragmentos da conversa. Algo sobre uma expansão agrícola em terras brasileiras, milhões em investimentos, contratos a serem assinados naquela noite, números que ela jamais veria em sua conta bancária, que mal comportava o aluguel do pequeno apartamento no subúrbio e as mensalidades da faculdade que pagava com sacrifício. Foi quando o celular de Flávio tocou e seu semblante transformou-se instantaneamente em uma máscara de fúria. Desligou bruscamente após trocar poucas palavras. Meu tradutor não virá, vociferou socando levemente a mesa. Como vou fechar este contrato agora? Estes documentos precisam ser traduzidos ainda hoje. Na mesa, documentos com caracteres em mandarim estavam espalhados. Os investidores chineses trocaram olhares preocupados. Luana, que passava com uma bandeja de entradas, sentiu o estômago afundar quando Flávio a encarou com um brilho cruel nos olhos. Ei, garçonete! Chamou alto demais, fazendo outros clientes voltarem-se para a cena. Veja isso! Ele ergueu um dos documentos. Aposto meu salário que você não consegue ler uma palavra disso. O restaurante inteiro parecia ter silenciado. Luana sentiu o rosto queimar de vergonha diante da humilhação pública. Mas algo despertou dentro dela. Uma força adormecida há anos, desde que abandonara seus sonhos para se tornar mãe solo. Em vez de se afastar, ela colocou a bandeja sobre o aparador mais próximo e, para o espanto de todos, aproximou-se calmamente da mesa. Na verdade, Senhor Montenegro, disse com uma voz firme que nem ela reconheceu, eu posso ler isso para o senhor. E antes que Flávio pudesse responder, ela pegou o documento e começou a traduzir em voz clara. Acordo de expansão agrícola na região nordeste do Brasil, com foco em cultivo sustentável de... O silêncio na mesa era absoluto. Uma transformação completa ocorreu no semblante de Flávio. De desprezo à absoluta incredulidade. Isso é algum tipo de truque? Interrompeu Flávio, recuperando-se do choque inicial. Seus olhos faiscavam com uma mistura de desconfiança e humilhação. Como uma simples garçonete. Morei 2 anos em Xangai com bolsa de estudos integral, respondeu Luana sem desviar o olhar. Na Universidade de Fudan antes de circunstâncias pessoais me trazerem de volta ao Brasil. O que ela não mencionou
foi que essas circunstâncias tinham nome e sobrenome: Sofia Silva, sua filha. Uma gravidez inesperada, que a obrigou a abandonar uma promissora carreira acadêmica internacional aos 23 anos. Os empresários chineses, até então observadores silenciosos da cena, começaram a falar animadamente em mandarim. Um deles, o mais velho, dirigiu-se diretamente a Luana em seu idioma nativo. Ni de Zhongwen Feishang Liu Li, Nizai Nali Shuexire. Usai Fudan Daxue Shuexile Liang Nian, respondeu ela com fluência. Explicando seus estudos em Fudan, o senhor sorriu satisfeito, e seus acompanhantes mostraram-se visivelmente impressionados. Flávio passava do vermelho ao pálido, seu plano de humilhação transformando-se em um espetáculo de seu próprio constrangimento. Tentou recuperar o controle da situação. Muito bem, disse forçando uma risada. Parece que encontramos nossa salvação da noite. Quantos documentos temos, Sr. Li? Cerca de 20 páginas, respondeu o empresário mais velho. Flávio estalou os dedos para o gerente. Marcelo, a senhorita estará dispensada de suas funções regulares pelo resto da noite. Ela vai nos ajudar com estes documentos. Naturalmente haverá uma compensação pelo serviço. O gerente, ciente do poder de Flávio como cliente VIP, apenas assentiu. Luana foi conduzida para uma sala privada adjacente ao salão principal, onde os documentos foram organizados. Enquanto Flávio recebia uma ligação urgente e saía por alguns minutos, os empresários chineses aproveitaram para conversar com ela. Como você abandonou uma carreira tão promissora? Perguntou o Sr. Li em mandarim, genuinamente interessado. Luana hesitou antes de responder na mesma língua. Minha filha, fiquei grávida durante uma viagem ao Brasil e o pai... Bem, ele não quis assumir a responsabilidade. Tive que voltar e recomeçar. O senhor assentiu com compreensão. A vida às vezes nos leva por caminhos inesperados. Nesse momento, Luana começou a examinar os documentos mais atentamente. Algo chamou sua atenção. Uma cláusula na página 7, escrita em termos técnicos complexos, que estabelecia condições financeiras claramente predatórias, escondidas sob jargão jurídico sofisticado. Continuou lendo, cada parágrafo confirmando suas suspeitas. Aquilo era uma armadilha contratual cuidadosamente elaborada. A porta se abriu e Flávio retornou, agora recomposto e com um sorriso calculado. Vamos começar. Tempo é dinheiro, e temos muito dinheiro em jogo hoje. Luana sentiu um nó no estômago. O que faria agora? Traduzir fielmente significaria expor a fraude, mas isso certamente lhe custaria o emprego que tanto precisava. Ignorar significaria ser cúmplice de um golpe contra pessoas que a trataram com respeito. Quando Flávio pousou a mão em seu ombro, apertando levemente em uma demonstração sutil de poder, ela soube que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Começa pela página 3, por favor, instruiu Flávio sentando-se à cabeceira da mesa, como um rei em seu trono. É onde estão os termos principais do acordo. Luana assentiu, folheando os documentos com mãos que tentava manter firmes. A sala de reuniões privada do Miramares, raramente usada exceto para eventos corporativos exclusivos, agora parecia pequena demais para conter a tensão no ar. Este documento, começou ela em tom profissional, estabelece os termos para a joint venture entre Montenegro Agroindustrial e o Grupo Zhonggrui, para o desenvolvimento de... Por quase uma hora, Luana traduziu cláusulas e condições, mantendo-se fiel ao texto original, inclusive as passagens que claramente desfavoreciam os investidores chineses. Sentia o olhar de Flávio sobre ela, não mais de desprezo, mas de cálculo. Ele parecia avaliar cada palavra, cada entonação, buscando sinais de que ela pudesse ter compreendido a fraude embutida nas entrelinhas. Durante uma breve pausa, enquanto os chineses discutiam entre si alguns pontos, Flávio aproximou-se dela com 2 taças de vinho. Você me surpreendeu. Luana, disse, oferecendo-lhe uma das taças. Era a primeira vez que a chamava pelo nome. Não imaginei encontrar alguém com suas habilidades servindo mesas em Recife. A vida nem sempre nos leva para onde planejamos, respondeu ela, aceitando a bebida por educação, mas sem prová-la. Sabe quanto vale este contrato? Flávio baixou a voz, inclinando-se ligeiramente. 85 milhões de dólares. E se fecharmos hoje, graças à sua ajuda,
posso garantir que você terá uma compensação generosa. A palavra compensação soou como um eufemismo para silêncio. Era claro que ele suspeitava que ela havia entendido a fraude. Luana sentiu o coração acelerar. E quanto vale sua palavra, Sr. Montenegro? Perguntou, mantendo o olhar fixo nos documentos. A pergunta pegou Flávio desprevenido. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo, mas logo recuperou a compostura. No mundo dos negócios, minha querida, cada palavra vale exatamente o que está escrito no contrato. Ele deu um gole no vinho. Nada mais, nada menos. A resposta cínica apenas confirmou suas suspeitas. Quando os empresários chineses retornaram à mesa, Luana tomou sua decisão. Continuaria traduzindo com precisão, mas precisava encontrar um momento para alertá-los. Ao chegar à famigerada cláusula 7, traduziu-a palavra por palavra, observando os rostos dos chineses em busca de sinais de que tivessem percebido a armadilha. Mas o jargão era tão complexo, a fraude tão bem elaborada, que mesmo empresários experientes poderiam facilmente passar por ela. Foi quando o Sr. Li pediu alguns minutos para consultar seu advogado por telefone. Flávio, visivelmente contrariado, precisou concordar. Enquanto os outros saíam para atender a ligação, Luana encontrou-se sozinha com o Sr. Zhang, o mais jovem dos chineses, que ficara para organizar algumas anotações. Zhaoshan de Qiu Tiaoquan, sussurrou ela rapidamente em mandarim. Cuidado com a cláusula 7. O jovem empresário ergueu os olhos, surpreso. Tamen Xiang, Pian Nimen, continuou Luana, quase sem mover os lábios. Eles estão tentando enganá-los. A cláusula transfere todos os riscos ambientais para vocês, e há uma penalidade escondida que pode custar milhões se vocês tentarem sair do negócio. O Sr. Zhang arregalou os olhos, mas manteve a compostura ao ouvir a porta se abrindo novamente. Com um quase imperceptível aceno de cabeça, ele pegou seu telefone e começou a digitar rapidamente. Flávio retornou, esfregando as mãos ansiosamente. Vamos finalizar isto? Já passa das 10 e tenho certeza que todos queremos celebrar com um bom jantar. O sorriso confiante em seu rosto não dava nenhum indício de que, em minutos, seu império começaria a desmoronar. A tensão no ar era palpável quando o Sr. Li e os demais empresários retornaram à sala. Algo havia mudado. Os sorrisos cordiais deram lugar a expressões sérias, olhares penetrantes. O Sr. Zhang havia claramente transmitido a mensagem. Continuemos, disse o Sr. Li em tom neutro, mas seus olhos revelavam uma nova cautela. Luana prosseguiu com a tradução, chegando finalmente à cláusula 7. Traduziu-a exatamente como estava escrita, sem adicionar ou omitir nada. Era seu teste moral. Não mentiria nem para ajudar nem para prejudicar qualquer lado. Esta cláusula, explicou ela em português, estabelece que a parte chinesa assume integralmente qualquer responsabilidade por danos ambientais, mesmo aqueles pré-existentes nas propriedades adquiridas, e se compromete a arcar com todas as multas e compensações que possam surgir, sem direito à contestação judicial. Os investidores chineses trocaram olhares significativos. O Sr. Li pigarreou e pediu em inglês que Flávio também compreendia. Poderia, por favor, repetir essa parte sobre responsabilidades ambientais? Luana repetiu, palavra por palavra. Flávio remexeu-se na cadeira, sua testa começando a brilhar com um suor fino. Isso é bastante padrão em contratos agroindustriais brasileiros, tentou explicar com displicência estudada. Meros detalhes burocráticos. Detalhes que poderiam nos custar bilhões de yuans, respondeu o senhor. Li calmamente, especialmente considerando os problemas ambientais já conhecidos em suas propriedades no Mato Grosso. O rosto de Flávio empalideceu. Como eles poderiam saber sobre as multas ambientais que ele havia conseguido manter longe da imprensa? Não sei do que está falando, defendeu-se, a voz ligeiramente mais aguda. E quanto à subcláusula 7.3? Perguntou o Sr. Zhang, fingindo inocência. Aquela sobre as penalidades por rescisão? Luana consultou o documento e traduziu. Em caso de rescisão por qualquer motivo, a parte chinesa deverá pagar multa compensatória de 20 milhões de dólares, mesmo se a rescisão for motivada por descoberta
de irregularidades contratuais. O silêncio que seguiu era ensurdecedor. Os empresários chineses se entreolharam novamente, desta vez com expressões que misturavam indignação e descrença. Senhor Montenegro, disse finalmente o Sr. Li, fechando lentamente sua pasta. Acho que nosso tempo em Recife chegou ao fim. O quê? Vocês não podem simplesmente... Flávio levantou-se bruscamente, derrubando sua taça de vinho. Posso assegurar que podemos, cortou o Sr. Li, e faremos questão de compartilhar nossa experiência com outros potenciais investidores asiáticos. Isso é um absurdo. Vocês estão perdendo a maior oportunidade de suas vidas. A voz de Flávio aumentava, atraindo a atenção de fora da sala. O Sr. Li, mantendo a dignidade, virou-se para Luana e, em mandarim, disse: Obrigado por sua honestidade. Pessoas como você nos fazem acreditar que ainda vale a pena fazer negócios neste país. Luana apenas assentiu discretamente, consciente do olhar furioso que Flávio lhe lançava. Naquele momento, ela sabia que acabara de perder seu emprego, mas ganhara algo muito mais valioso, sua integridade. Enquanto os empresários chineses se retiravam educadamente, o rosto de Flávio contorcia-se em uma máscara de fúria contida. No salão principal, outros empresários presentes, alguns concorrentes, outros potenciais parceiros, observavam a cena com interesse crescente. Rumores começavam a circular. Isso não vai ficar assim, sibilou Flávio, aproximando-se tanto de Luana que ela podia sentir seu hálito de vinho. Você não faz ideia de quem está enfrentando. O gerente Marcelo entrou apressadamente na sala, alarmado com a comoção. O que houve? Senhor Montenegro, está tudo bem? Antes que Flávio pudesse responder, o celular dele tocou. Ao checar a tela, sua expressão transformou-se de raiva para genuíno pânico. O quê? Como assim cancelaram? Mas acabamos de conversar ontem. Do lado de fora da sala, Luana podia ver outros empresários apressadamente fazendo ligações, alguns olhando em sua direção com curiosidade. O efeito dominó já havia começado. A manhã seguinte amanheceu com manchetes que Flávio Montenegro jamais imaginou ver associadas ao seu nome. Escândalo de fraude abala império do agronegócio, anunciavam os principais portais financeiros. Em questão de horas, a notícia do fracasso da negociação com os chineses havia se espalhado como fogo no pasto seco do mundo corporativo. Luana acordou com o celular vibrando incessantemente. Mensagens de colegas do Miramares, compartilhando links de notícias e especulando sobre o que realmente havia acontecido na noite anterior. Sentada na pequena cozinha de seu apartamento, enquanto Sofia ainda dormia no quarto único que dividiam, ela tentava processar a magnitude dos eventos. Mamãe, você tá triste? A vozinha sonolenta de Sofia interrompeu seus pensamentos. A menina, de 5 anos com cabelos cacheados emoldurando um rostinho que era a cópia do da mãe, arrastava seu coelho de pelúcia pelo corredor. Não, meu amor, só pensativa. Luana forçou um sorriso afagando os cachos da filha. Quer ajudar a mamãe a fazer panquecas? Enquanto preparavam o café da manhã juntas, uma rotina preciosa nos raros dias em que não precisava correr para o trabalho logo cedo, Luana pensava em como explicaria à filha que provavelmente estava desempregada. O aluguel venceria em 2 semanas, a mensalidade da faculdade em 10 dias. E suas economias mal durariam 1 mês. O telefone tocou novamente. Número desconhecido. Alô? Senhorita Silva? Uma voz formal com sotaque estrangeiro. Aqui é Lin Wei, assistente do senhor. Li Zhonggrui. Ele gostaria de encontrá-la hoje, se possível. Luana quase derrubou a espátula. Encontrar-me? Por quê? Ele prefere discutir pessoalmente. Podemos enviar um carro para buscá-la. 3 horas depois, após deixar Sofia com sua vizinha de confiança, Luana encontrava-se no saguão de um dos hotéis mais luxuosos do Recife. Vestida com o melhor que seu guarda-roupa modesto permitia, uma saia lápis azul marinho e uma blusa branca simples, sentia-se deslocada entre o mármore e os cristais do ambiente. O Sr. Li a recebeu em uma sala de conferências privativa, acompanhado apenas do jovem senhor. Zhang. Ambos levantaram-se respeitosamente quando ela entrou. Senhorita Silva,
cumprimentou o Sr. Li em mandarim. Sua atitude ontem salvou minha empresa de um prejuízo que poderia chegar a centenas de milhões. Apenas fiz o que qualquer pessoa honesta faria, respondeu ela também em mandarim, sentando-se na cadeira oferecida. Raramente encontramos qualquer pessoa honesta no mundo dos negócios, observou ele com um sorriso sábio. Especialmente quando essa honestidade vem com o risco de perder o próprio sustento. Luana baixou os olhos. Provavelmente perdi meu emprego. É sobre isso que queremos falar. O Sr. Li fez um gesto e o Sr. Zhang deslizou uma pasta sobre a mesa. Investigamos o Sr. Montenegro após o incidente. O que descobrimos é perturbador. Ele está envolvido em diversos esquemas questionáveis. Muitos investidores estão retirando seu apoio. As ações de suas empresas caíram 30% apenas esta manhã. Sinto muito ouvir isso, disse Luana, sinceramente. Apesar de tudo, não desejava mal a ninguém. Não sinta. Pessoas como Montenegro eventualmente caem por conta própria. O Sr. Li inclinou-se para a frente. Mas estamos aqui para falar de você, não dele. O grupo Zhongrui acredita em recompensar aqueles que agem com integridade. Gostaríamos de oferecer-lhe uma posição como nossa consultora cultural e tradutora para negócios no Brasil. Luana piscou atônita. Mas faz anos que não exerço. Suas habilidades estão intactas, como demonstrou ontem. E, mais importante, demonstrou o tipo de caráter que valorizamos acima de qualquer qualificação. O Sr. Zhang abriu a pasta, revelando um contrato e um cheque que fez Luana prender a respiração. Isto é um adiantamento pelo que consideramos uma consultoria retroativa, explicou o Sr. Li, por nos ter ajudado a evitar um desastre financeiro. O valor no cheque era maior do que tudo que Luana havia ganhado nos últimos 5 anos somados. Não posso aceitar. Começou, mas foi interrompida pelo empresário. Pode e deve. Não é caridade, senhorita Silva. É o justo valor de mercado pelo serviço prestado. E quanto à oferta de emprego, pense com calma. Temos escritório em São Paulo e estamos expandindo para o Nordeste. Precisamos de pessoas como você. Enquanto isso, a quilômetros dali, Flávio Montenegro encarava o retrato de sua própria desgraça no espelho do banheiro de sua mansão. O telefone não parava, mas não eram mais ligações de negócios. Eram de credores, sócios furiosos, advogados. Em 24 horas, seu império começava a mostrar rachaduras que poucos sabiam existir. O que ninguém imaginava era que os caminhos de Luana e Flávio voltariam a se cruzar, muito mais cedo do que qualquer um poderia prever. 3 semanas depois, Luana caminhava pelos corredores da Universidade Federal de Pernambuco com uma sensação que há muito não experimentava: tranquilidade financeira. O cheque do grupo Zhongrui havia permitido que ela quitasse dívidas acumuladas, garantisse o aluguel por 6 meses adiantados e ainda investisse em um laptop novo para os estudos. Decidira, após muita reflexão, aceitar apenas parcialmente a oferta dos chineses. Não como funcionária em tempo integral, mas como consultora independente, o que lhe permitiria concluir a faculdade de letras e manter uma rotina presente na vida de Sofia. Professora Márcia quer falar com você, disse Camila, uma colega de turma, encontrando-a no pátio. Parece importante. Na sala da coordenação, a professora Márcia Albuquerque, uma das mais respeitadas linguistas da universidade, aguardava com uma expressão enigmática. Luana, sente-se, convidou. Recebi uma ligação interessante hoje. O Miramares está procurando um novo proprietário. O restaurante está à venda? Luana franziu o senho, surpresa. Aparentemente, o estabelecimento fazia parte do conglomerado Montenegro, que agora está sendo liquidado junto com outros ativos para cobrir dívidas. A professora a encarou com seriedade. E por alguma razão seu nome surgiu na conversa. Luana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Meu nome? Como assim? O administrador judicial mencionou que você seria uma candidata interessante para assumir a gestão dado o seu conhecimento íntimo das operações. A professora inclinou-se para a frente. Luana, todo o campus está comentando sobre o que aconteceu naquela noite. É verdade que você desmascarou uma fraude milionária usando mandarim? Luana corou. Não estava acostumada a ser o centro das atenções. Não foi bem assim, eu só... Hesitou.
Só traduzia o que estava escrito. E salvou investidores chineses de um golpe, pelo que dizem. A professora sorriu. Sempre soube que você era especial, desde que vi seu histórico acadêmico. Bolsista em Fudan não é para qualquer um. O que exatamente eles querem de mim? Perguntou Luana desconfiada. Aparentemente, o grupo Zhongrui adquiriu parte da dívida de Montenegro e tem poder de decisão sobre alguns ativos. Eles sugeriram seu nome para administrar o restaurante, possivelmente com opção de compra futura. A proposta era tão surreal que Luana quase riu. Ela é uma garçonete com salário mínimo até algumas semanas atrás, agora sendo considerada para administrar e potencialmente comprar um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Isso é loucura, murmurou. Talvez, concordou a professora. Ou talvez seja o universo equilibrando as coisas. Ela deslizou um cartão sobre a mesa. O advogado pediu que você ligasse, se tiver interesse. Naquela noite, após colocar Sofia para dormir, Luana sentou-se na pequena varanda de seu apartamento, contemplando as luzes da cidade e o cartão em suas mãos. Sua mente vagava entre possibilidades que nunca havia considerado. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era do Sr. Zhang. Considerou nossa proposta? O Miramares poderia ser um excelente investimento inicial. Antes que pudesse responder, outra notificação surgiu. Um alerta de notícias. Empresário Flávio Montenegro é intimado a depor em investigação sobre fraudes fiscais e ambientais. A foto que acompanhava a matéria mostrava um Flávio bem diferente do arrogante empresário que ela conhecera. Abatido, tentando esconder o rosto das câmeras enquanto deixava o escritório de seus advogados. Algo dentro dela se contraiu. Não era piedade exatamente. Talvez fosse a constatação de quão frágeis são as estruturas de poder construídas sobre bases desonestas. Decidiu ligar para o advogado, não por vingança ou triunfalismo, mas porque pela primeira vez em anos sentia que a vida lhe oferecia não apenas um emprego, mas uma oportunidade de construir algo verdadeiramente seu. O que Luana não imaginava era que, enquanto tomava essa decisão, Flávio Montenegro também fazia uma escolha que entrelaçaria seus destinos novamente, de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. Bem-vinda ao seu novo escritório, Senhora Silva. O advogado Eduardo Mendes, representante do grupo de credores que agora controlava o Miramares, entregou solenemente um conjunto de chaves a Luana. A sala que outrora pertencera ao antigo gerente, o mesmo que tantas vezes a repreendeu por pequenos atrasos causados pelos horários escolares de Sofia. Agora seria seu espaço de trabalho. Tecnicamente, ainda não é proprietária, continuou Mendes, ajustando os óculos de armação fina. O acordo prevê que você administre o restaurante por 6 meses. Se atingir as metas estabelecidas, poderá exercer a opção de compra com condições especiais de financiamento. Luana passou a mão pela superfície da mesa de jacarandá, sentindo a textura da madeira sob seus dedos. O escritório tinha vista para o mar, um luxo que jamais imaginou ter em seu ambiente de trabalho. E a equipe? Perguntou pragmática. Sabem que agora respondem a mim? Foram informados esta manhã. A maioria reagiu bem, considerando que a alternativa seria o fechamento e demissão em massa. O advogado consultou seu relógio de pulso. Há uma reunião marcada para as 11 horas. Todos os funcionários estarão presentes. Quando Eduardo saiu, Luana permitiu-se alguns momentos de contemplação solitária. Em 3 semanas, sua vida havia dado uma guinada completa. O dinheiro do grupo Zhongrui permitiu que se afastasse temporariamente da faculdade, um hiato estratégico para dedicar-se integralmente ao novo desafio. Sofia agora frequentava uma escola melhor, mais próxima do trabalho da mãe, com atividades no contraturno, que permitiam a Luana administrar seus novos horários. Às 11 horas em ponto, entrou no salão principal do restaurante, onde cerca de 30 funcionários aguardavam ansiosamente. Rostos familiares, colegas com quem compartilhara reclamações sobre clientes difíceis, comemorara gorjetas generosas, lamentara longas jornadas em feriados. Agora todos a observavam com uma mistura de curiosidade, receio e, em alguns casos, claro ressentimento. Bom dia a todos, começou, esforçando-se para manter a voz firme. Como já devem saber, o Miramares passa por uma transição.
Foi convidada para assumir a administração com a missão de manter o restaurante funcionando e, eventualmente, torná-lo lucrativo novamente. Fez uma pausa, observando as reações. Marcelo, o antigo maître, mantinha os braços cruzados e expressão fechada. Outros pareciam simplesmente aliviados por manterem seus empregos. Muitos de vocês me conhecem como colega, e sei que essa mudança pode parecer incomum. Luana permitiu-se um leve sorriso. Mas garanto que minha experiência como garçonete aqui me dá uma perspectiva valiosa sobre o que funciona e o que precisa melhorar. Por quase 1 hora, Luana delineou sua visão para o Miramares, manter a sofisticação que era a marca registrada do local, mas adicionar elementos da culinária regional pernambucana, criar um ambiente mais acolhedor, rever a política de tratamento dos funcionários. A cada ponto percebia mais cabeças assentindo, mais expressões se suavizando. Alguma pergunta? Finalizou. Um breve silêncio até que Marcelo deu um passo à frente. Com todo respeito, Luana. Seu tom carregava uma leve ironia ao usar seu primeiro nome. Você tem alguma experiência em administração? Gerir um restaurante deste porte não é como servir mesas. Antes que pudesse responder, a porta principal do restaurante abriu-se. Todos os olhares voltaram-se para a figura que entrava. Cabelos despenteados, barba por fazer de alguns dias, olheiras profundas marcando um rosto outrora arrogante. Flávio Montenegro. O silêncio que caiu sobre o salão era quase palpável. Luana sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. Senhor Montenegro, disse surpreendentemente calma. Em que posso ajudá-lo? Flávio avançou lentamente, os olhos percorrendo o ambiente como se tentasse memorizar cada detalhe. Parecia ter envelhecido anos em apenas algumas semanas. Vim buscar alguns pertences pessoais, respondeu com voz rouca, do meu escritório. Se ainda posso chamá-lo assim. Claro. Luana fez um gesto para Marcelo. Por favor, acompanhe o Sr. Montenegro. Não será necessário, interrompeu Flávio. Conheço o caminho. Afinal, construí este lugar. Enquanto ele se afastava em direção ao antigo escritório, agora ocupado por Luana, os funcionários começaram a cochichar. Ela bateu palmas uma vez, chamando atenção. Retomando nossa reunião. Marcelo, você questionou minha experiência. Encarou-o diretamente. Não tenho MBA em administração. Mas tenho algo igualmente valioso. Integridade e visão. E quanto à sua preocupação sobre gerenciar pessoas, fez uma pausa calculada. Acredito que respeito gera muito mais produtividade que medo, não concorda? O comentário, claramente uma referência ao estilo autoritário do antigo proprietário, arrancou alguns sorrisos discretos da equipe. Marcelo recuou momentaneamente desarmado. A reunião prosseguiu por mais alguns minutos, até que Luana a encerrou, pedindo que todos retomassem suas atividades regulares. O restaurante abriria normalmente para o jantar. Quando finalmente retornou ao seu novo escritório, encontrou Flávio sentado em uma cadeira, contemplando a vista para o mar. Sobre a mesa, uma pequena caixa com objetos pessoais. Seu café chegou, disse ele, indicando uma xícara fumegante ao lado de seu próprio copo. Ainda prefere com um cubo de açúcar, certo? O fato de que ele se lembrasse como ela tomava café, um detalhe que certamente havia observado durante os anos em que frequentou o restaurante, a surpreende. Rachis, o que realmente quer, Montenegro? Perguntou, optando por ficar de pé, em vez de sentar-se atrás da mesa. Ele girou a xícara entre as mãos, contemplativo. Sabe o que é mais irônico, Luana? Este restaurante era o único negócio que iniciei honestamente, com dinheiro limpo. Um sorriso amargo curvou seus lábios. Todo o resto... Bem, você já deve ter lido nos jornais. Não vim aqui para julgá-lo, respondeu ela cautelosa. Não, ele ergueu as sobrancelhas. Talvez devesse. Alguém precisa. Levantou-se lentamente. Vim fazer-lhe uma proposta. Não estou interessada em quero trabalhar para você, interrompeu ele. As palavras pairaram no ar como uma confissão impossível, deixando Luana momentaneamente sem fala. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Isso é algum tipo de piada? Luana finalmente conseguiu articular, encarando Flávio com desconfiança. Ou uma estratégia para sabotar o restaurante por dentro? Nenhum dos dois. Flávio levantou-se, aproximando-se da janela. É uma proposta séria. Estou arruinado, Luana.
Meus bens estão bloqueados, minhas contas congeladas, meu passaporte retido. E por que eu aceitaria alguém como você trabalhando aqui? Porque conheço este negócio melhor que ninguém. Ele virou-se para encará-la. Sei como funciona cada engrenagem. Conheço cada fornecedor, cada cliente VIP. Informações que levariam meses, talvez anos para você descobrir sozinha. Havia algo diferente em seu olhar. A arrogância dera lugar a uma humildade relutante, quase dolorosa. Que cargo está sugerindo? Perguntou ela mais por curiosidade que por real consideração. Garçom, a resposta direta a pegou de surpresa. Começando do zero. Luana não pôde conter uma risada incrédula. Flávio Montenegro servindo mesas? O homem que mal olhava nos olhos dos funcionários. Justamente por isso, ele sustentou seu olhar. Preciso aprender o que nunca me importei em saber. O pedido era tão surreal que Luana precisou de alguns momentos para processar. Parte dela. A parte que lembrava das inúmeras humilhações, dos olhares de desprezo, das gorjetas atiradas como esmolas. Queria recusar imediatamente e ver aquele homem sair de seu escritório de cabeça baixa. Mas outra parte, talvez a mesma que a fizera alertar os investidores chineses semanas atrás, reconhecia algo genuíno no pedido. Uma oportunidade não apenas de justiça poética, mas de verdadeira transformação. Por que eu acreditaria em sua mudança repentina? Há 3 semanas você era a personificação da ganância corporativa. Não estou alegando uma conversão milagrosa, respondeu ele, com surpreendente honestidade. Estou desesperado, sim, mas também refletindo. Pela primeira vez em décadas, Luana circulou a mesa, sentando-se finalmente na cadeira que agora era sua. Precisaria começar do mais básico. Treinamento completo, como qualquer novato. Compreendo. Salário mínimo sem privilégios. Justo. E ao primeiro sinal de arrogância ou manipulação, está fora. Ela inclinou-se para a frente. Sem aviso, sem segunda chance. Flávio assentiu lentamente. Aceito suas condições. Luana tamborilou os dedos na mesa, uma última dúvida pairando. Qual a garantia de que isso não é apenas uma estratégia para recuperar o controle do restaurante eventualmente? Nenhuma, admitiu ele. Exceto minha palavra, que você tem toda a razão em não valorizar. Mas posso assinar qualquer documento legal que seu advogado julgar necessário. E quanto ao resto da equipe? Muitos sofreram com seu estilo de gestão. Lidarei com as consequências. Ele deu de ombros, um gesto que misturava resignação e determinação. Não espero o tapete vermelho. Após um longo silêncio, Luana tomou sua decisão. Segunda-feira, 7h da manhã. Não se atrase. Quando Flávio saiu do escritório, Luana permaneceu imóvel, questionando-se se havia tomado a decisão certa ou cometido o maior erro de sua gestão logo no primeiro dia. Na segunda-feira, para sua surpresa, ele chegou às 6h45, vestindo calças sociais simples e uma camisa branca sem marcas caras. O cabelo, antes impecavelmente arrumado com produtos importados, estava naturalmente penteado. A aliança de ouro e o relógio de luxo haviam desaparecido. Bom dia, cumprimentou, parecendo genuinamente nervoso. Onde começo? Luana o conduziu à cozinha, onde a equipe da manhã já preparava os ingredientes para o dia. Olhares surpresos e alguns claramente hostis acompanharam sua entrada. Este é Flávio, nosso novo garçom em treinamento, anunciou Luana, mantendo o tom profissional. O Rodrigo vai supervisioná-lo hoje. Rodrigo, um garçom experiente que trabalhava no Miramares há quase uma década, arregalou os olhos. É sério isso? Completamente, confirmou Luana. Ele passará pelo mesmo treinamento que todos os novos contratados, sem exceções. Deixou Flávio na cozinha, onde sua primeira tarefa seria aprender a organização dos utensílios, procedimentos de higienização e protocolos de segurança alimentar. O trabalho mais básico que qualquer funcionário do restaurante precisava dominar. Ao final do dia, quando retornou para verificar o progresso, encontrou Flávio limpando o chão da área de preparo, suor escorrendo pela testa. Suas mãos, antes impecavelmente cuidadas, mostravam os primeiros sinais de calosidades. Como foi o primeiro dia? Perguntou, observando-o atentamente. Educativo, respondeu ele, com um sorriso cansado, mas surpreendentemente sincero. Nunca imaginei quantas regras existem apenas para a disposição dos ingredientes na cozinha.
E a equipe? Como esperado. Alguns claramente me odeiam, outros mantêm distância segura. Apenas o Rodrigo hesitou. Ele foi duro, mas justo. Luana assentiu, notando algo que não esperava ver tão cedo. Um vislumbre de humildade genuína. Amanhã você aprenderá sobre o estoque e recebimento de mercadorias, informou. Sugiro que descanse bem. Enquanto se afastava, ouviu Flávio chamar seu nome. Virou-se questionadora. Obrigado, disse ele simplesmente, pela oportunidade que não mereço. Naquela noite, ao contar para Sofia sobre seu dia, a menina fez a pergunta que Luana vinha evitando. Mamãe, por que deixou o homem mau trabalhar no seu restaurante? Como explicar a uma criança de 5 anos conceitos como redenção, segunda chance e transformação? Luana escolheu cuidadosamente suas palavras. Às vezes, filha, as pessoas fazem coisas ruins porque nunca aprenderam a fazer diferente. E às vezes, precisam perder tudo para começar a aprender. Sofia refletiu por um momento, com a sabedoria simples e profunda das crianças. Como quando eu não queria dividir meus brinquedos na escola, e aí ninguém queria brincar comigo. Luana sorriu beijando a testa da filha. Exatamente assim, meu amor. Exatamente assim. O que nenhum dos dois, nem Luana nem Flávio, poderia prever era como essa improvável parceria profissional testaria ambos nos meses seguintes, e como o destino ainda reservava uma reviravolta que conectaria suas histórias de forma ainda mais profunda. 2 meses se passaram, trazendo mudanças significativas ao Miramares e as vidas entrelaçadas dentro daquelas paredes. Sob a gestão de Luana, o restaurante passara por uma sutil mas poderosa transformação, não apenas na decoração, que agora incorporava elementos da cultura pernambucana, em harmonia com a sofisticação original, mas principalmente na atmosfera. O lugar que antes intimidava com seu requinte frio, agora acolhia com uma elegância calorosa. O cardápio, reformulado com a consultoria de um chefe local, mesclava técnicas internacionais com ingredientes regionais. As reservas, que haviam despencado após o escândalo, voltavam a crescer gradativamente. Em uma noite particularmente movimentada de sexta-feira, Luana observava o salão de seu escritório com a porta entreaberta. Seus olhos inevitavelmente acompanhavam a figura de Flávio, que se movia entre as mesas com uma desenvoltura que poucos teriam acreditado possível 2 meses antes. O ex-magnata do agronegócio, agora simplesmente Flávio, o garçom, havia surpreendido a todos com sua adaptação. Após semanas iniciais desastrosas, pratos derrubados, pedidos trocados, reclamações de clientes, ele gradualmente dominara as habilidades básicas. Mais impressionante era sua transformação atitudinal. O homem que antes mal dirigia o olhar aos funcionários, agora aprendia os nomes de todos, perguntava sobre suas famílias, oferecia-se para cobrir turnos difíceis. Ele está se saindo bem, comentou Rodrigo, que entrava no escritório com a planilha de reservas. Nunca pensei que diria isso, mas o cara realmente está tentando. Luana assentiu pensativa. Ainda desconfia dos motivos dele? Sempre, Rodrigo sorriu. Mas estou começando a acreditar que talvez, apenas talvez, ele esteja realmente mudando. O telefone do escritório tocou, interrompendo a conversa. Era Eduardo Mendes, o advogado. Luana, excelentes notícias. Os resultados do último trimestre superaram todas as expectativas. Se continuar assim, poderá exercer a opção de compra muito antes do previsto. Isso é incrível, respondeu ela genuinamente surpresa. As projeções iniciais eram bem mais conservadoras. O grupo John Grui está impressionado, especialmente com a sua iniciativa de adicionar um menu executivo com opções asiáticas autênticas. Eduardo fez uma pausa. A propósito, eles estão enviando um representante na próxima semana. O Sr. Lee quer ver pessoalmente as mudanças antes de finalizar alguns detalhes do acordo. Após desligar, Luana recostou-se em sua cadeira, um misto de orgulho e apreensão tomando conta dela. Tudo estava acontecendo mais rápido do que havia planejado. O restaurante prosperava, a situação financeira de sua família estabilizava-se e até mesmo seus estudos, que retomara parcialmente com aulas noturnas, progrediam bem. Perdida em pensamentos, não notou imediatamente Flávio parado à porta. Com licença, disse ele respeitosamente. Passem. O entrar?
Claro, ela indicou a cadeira à frente. Tenho uma sugestão, começou ele, notavelmente hesitante, uma característica que o antigo Flávio jamais demonstraria. Sobre o cardápio de vinhos. Durante a meia hora seguinte, ele apresentou uma análise detalhada de como a carta de vinhos poderia ser otimizada, reduzindo algumas opções caríssimas que raramente eram pedidas, adicionando rótulos brasileiros premiados, que custariam menos e atrairiam um público diferenciado, reorganizando a precificação para aumentar a margem sem afastar clientes. Impressionante, comentou Luana ao final da apresentação. Onde aprendeu tanto sobre estratégia de cardápios? Na verdade, admitiu ele, tenho estudado nas horas vagas. Peguei emprestados alguns livros de administração de restaurantes e enologia. O fato de que ele estava investindo seu tempo livre para contribuir genuinamente com o negócio a pegou desprevenida. Implementaremos essas mudanças, decidiu. E quero que você participe da reunião com nosso fornecedor de vinhos na terça. Uma expressão de surpresa e gratidão passou pelo rosto de Flávio. Obrigado pela confiança. Quando ele se levantou para sair, Luana o deteve com uma pergunta que vinha guardando há semanas. Por que continua aqui, Flávio? Seus processos estão avançando. Ouvi dizer que alguns foram até arquivados. Você poderia recomeçar em outro lugar, longe dos olhares de quem conheceu seu passado. Ele permaneceu de costas por alguns instantes, como se ponderasse a resposta mais honesta. No início, era desespero e falta de opções, admitiu finalmente virando-se para encará-la. Depois tornou-se uma forma de penitência. Agora, fez uma pausa procurando as palavras certas, agora é sobre aprendizado. E talvez redenção. Redenção aos olhos de quem? Pressionou Luana. Aos meus próprios, primeiramente, respondeu com uma franqueza que a surpreendeu. Nunca percebi o quanto era vazio até perder tudo. E talvez aos seus olhos também. A confissão pairou no ar entre eles, carregada de implicações não ditas. Por um momento fugaz, algo além da relação profissional pareceu se manifestar. Uma conexão imprevista, nascida das circunstâncias extraordinárias que os uniram. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Marcelo entrou apressadamente. Desculpe interromper, mas temos uma situação no salão. Um cliente está insistindo em falar com a proprietária. Luana franziu o senho, levantando-se. Algum problema com o serviço? Não exatamente. Marcelo parecia desconfortável. É o senhor Roberto Menezes. Tanto Luana quanto Flávio reconheceram imediatamente o nome. Um dos maiores concorrentes de Montenegro nos tempos áureos, conhecido por métodos igualmente questionáveis. Ele está com alguns empresários estrangeiros, continuou Marcelo, e parece estar comemorando a queda de Flávio, fazendo comentários deliberadamente altos sobre como os poderosos caem. O rosto de Flávio endureceu momentaneamente, mas ele recuperou a compostura com um esforço visível. Eu posso servir outra sessão esta noite, se preferir. Luana observou-o atentamente, tomando uma decisão que surpreendeu a ambos. Não, você servirá à mesa do Sr. Menezes pessoalmente. Diante do olhar alarmado de Flávio, ela acrescentou, com dignidade como tem feito até agora. Mostraremos que o Miramares é um lugar onde todos são tratados com respeito, até mesmo antigos rivais. Enquanto seguiam para o salão, nenhum dos dois poderia prever que aquela noite marcaria um ponto de virada, não apenas para o restaurante, mas para a complexa relação que desenvolviam e que logo seria colocada à prova de maneiras que testariam a transformação aparente de Flávio até seu limite. Roberto Menezes era a personificação do novo rico ostentador. Terno italiano sob medida, abotoaduras de ouro maciço, perfume forte o suficiente para ser percebido a metros de distância. Sentado à melhor mesa do restaurante, rodeado por 3 empresários asiáticos claramente impressionados, ria alto enquanto gesticulava expansivamente. Montenegro era um tolo arrogante. Construiu um império sobre areia movediça e achava que ninguém notaria. Sua voz projetava-se deliberadamente pelo salão. Agora ouvi dizer que está servindo mesas. Imagine só, de magnata a garçom em 3 meses. Luana aproximou-se com um sorriso profissional, Flávio alguns passos atrás dela, com a expressão cuidadosamente neutra. Boa noite, Sr. Menezes. Sou Luana Silva, administradora do Miramares.
É um prazer recebê-lo e seus convidados. Menezes avaliou-a com um olhar indiscreto, do tipo que Luana conhecia bem de seus anos servindo mesas. Aquele que despia e diminuía simultaneamente. Então você é a famosa garçonete que derrubou Montenegro, comentou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Devo confessar que a história é pitoresca. Prefiro pensar que foram as próprias ações do Sr. Montenegro que determinaram seu destino, respondeu Luana diplomaticamente. O Miramares está sob nova direção agora, focado em excelência gastronômica e hospitalidade genuína. Fascinante. Menezes arrastou a palavra, antes de notar Flávio parado estrategicamente nas sombras. Seus olhos brilharam com malícia. E falando no diabo, Montenegro em carne e osso, com uma bandeja em vez de uma pasta de couro italiano. Como caem os poderosos. Um silêncio desconfortável caiu sobre as mesas próximas. Luana percebeu os ombros de Flávio tensionarem-se, quase imperceptivelmente, mas seu rosto permaneceu sereno. Uma transformação notável do homem explosivo que um dia fora. Flávio será seu garçom esta noite, anunciou Luana com voz calma. E posso garantir que receberão um serviço excepcional. Menezes sorriu como um predador diante de uma presa encurralada. Oh, mal posso esperar. Nas 2 horas seguintes, Luana observou à distância enquanto Flávio suportava provocações cada vez mais explícitas. Menezes derramava acidentalmente bebidas, exigia recomendações apenas para ridicularizá-las em seguida. Fazia comentários cáusticos sobre a queda dos titãs. A cada provocação, Flávio respondia com profissionalismo inabalável, limpando os derramamentos sem reclamações, oferecendo sugestões genuínas, mantendo a dignidade que seu algoz claramente nunca possuíra. Perto da sobremesa, quando Menezes estava visivelmente frustrado por não conseguir abalar a compostura de seu antigo rival, ele jogou sua cartada final. Sabem, senhores, dirigiu-se aos empresários asiáticos em voz alta. Montenegro aqui não era apenas um empresário fracassado, mas também um pai ausente. Tem uma filha em algum lugar da Europa que mal o conhece. Não é mesmo, Flávio? Como era o nome dela mesmo? Carolina? Algo mudou no rosto de Flávio. Uma sombra de dor genuína cruzou seus olhos, tão breve que apenas Luana, observando atentamente, percebeu. Camila, corrigiu ele suavemente, enquanto servia o café. Minha filha se chama Camila. A resposta simples, desprovida de raiva ou defensividade, pareceu desestabilizar Menezes mais que qualquer réplica agressiva. Quando o grupo finalmente pagou a conta, com gorjeta mínima, como esperado, e se retirou, Luana encontrou Flávio na área de serviço, organizando silenciosamente as louças. Você me surpreendeu hoje, disse ela encostando-se ao balcão. O antigo Flávio Montenegro teria jogado vinho na cara dele no primeiro comentário maldoso. Um sorriso cansado surgiu no rosto dele. O antigo Flávio está morto, ou pelo menos tentando morrer. Não sabia que você tinha uma filha, comentou Luana cautelosamente. Flávio parou o que fazia, seus olhos fixos em um ponto distante. Camila tem 19 anos, estuda na França. Não nos falamos há quase 3 anos, ele engoliu em seco. Sua mãe e eu nos divorciamos quando ela tinha 12. Eu estava ocupado demais construindo um império para ser um pai presente. Quando o escândalo estourou, tentei ligar. Ela não atendeu. A vulnerabilidade em sua confissão era palpável. Luana pensou em Sofia, em como jamais permitiria que ambições profissionais a afastassem de sua filha. Nunca é tarde para tentar reconectar, ofereceu, surpreendendo-se com a própria suavidade. Talvez, respondeu ele, voltando a organizar os talheres. Mas primeiro, preciso me tornar alguém com quem ela possa querer reconectar. Dias depois, Luana estava em seu escritório quando Rodrigo entrou apressadamente. O Sr. Lee chegou. Está no saguão com 2 assistentes. Já, a visita estava marcada para a semana que vem. Aparentemente houve uma mudança de planos. Rodrigo parecia nervoso. E tem mais. Roberto Menezes acabou de chegar também, com os mesmos empresários asiáticos da outra noite. Luana sentiu um calafrio de apreensão. A coincidência era suspeita demais. Onde está Flávio? Na recepção, recebendo o Sr. Lee? Foi ele quem reconheceu os visitantes como representantes do grupo Zhongrui. Ao chegar ao saguão, Luana encontrou uma cena inesperada.
Flávio conversava animadamente em mandarim com o Sr. Li, que parecia genuinamente impressionado. Ao vê-la, o empresário chinês abriu um largo sorriso. Ah, senhorita Silva, seu funcionário estava justamente me explicando as mudanças no cardápio. Aparentemente vocês adicionaram alguns pratos inspirados na culinária de Sichuan. Luana lançou um olhar questionador a Flávio, que explicou discretamente. Estudei mandarim por alguns anos para negócios. Nunca fui fluente como você, mas consigo me comunicar razoavelmente. Mais uma surpresa sobre um homem que ela acreditava conhecer. A tensão aumentou quando Menezes entrou no saguão, seu sorriso congelando, ao ver o Sr. Li em conversa amigável com Luana e, mais surpreendentemente, com Flávio. Sr. Li, chamou Menezes, avançando rapidamente. Que surpresa encontrá-lo aqui! Pensei que nos encontraríamos apenas amanhã para finalizar nosso acordo. O empresário chinês respondeu com um sorriso educado, mas distante. Senhor Menezes, sim, nossa reunião continua agendada. Estou. O aqui a convite do grupo Zhongrui para avaliar o Miramares. Menezes empalideceu ligeiramente. O grupo Zhongrui está envolvido com este restaurante? Somos os principais credores, respondeu o Sr. Li, e potenciais investidores, dependendo de minha impressão hoje. Os olhares que cruzaram o saguão naquele momento carregavam revelações perturbadoras. Para Luana, tornou-se claro que Menezes estava tentando cortejar os mesmos investidores chineses, provavelmente com propostas semelhantes às que Flávio tentara meses antes. Para Flávio, a realização de que seu antigo concorrente seguia seus mesmos passos equivocados era uma estranha forma de déjà vu. E para Menezes, o choque de descobrir que o grupo que ele tentava impressionar já estava alinhado com seus antigos rivais era visível em seu rosto contorcido. O Sr. Li, aparentemente alheio à tensão, sorriu placidamente. Que tal um jantar com todos presentes? Adoraria ver o Miramares em pleno funcionamento. A noite que se seguiria testaria não apenas a transformação de Flávio e a liderança de Luana, mas também revelaria segredos que mudariam para sempre a dinâmica entre eles. O jantar foi organizado na sala privativa do Miramares, um espaço elegante, reservado para ocasiões especiais. A mesa circular, estrategicamente posicionada sob um lustre de cristal, acomodava 10 pessoas. O Sr. Li e seus 2 assistentes ocupavam lugares de honra. Luana sentara-se entre o empresário chinês e Flávio, que, apesar dos protestos iniciais sobre sua posição como garçom, fora convidado a participar como conselheiro especial da administração. Roberto Menezes, visivelmente desconfortável, mas determinado a salvaguardar seus interesses, sentara-se diretamente oposto a Flávio, acompanhado pelos 3 empresários asiáticos, que agora Luana sabia serem potenciais investidores de Taiwan, tão ligados diretamente ao grupo Zhongrui. A tensão no ar era quase palpável, enquanto os primeiros pratos eram servidos. Rodrigo, promovido a maître após a reestruturação, supervisionava o serviço com precisão militar. Impressionante, comentou o Sr. Li após provar a entrada, uma releitura sofisticada do tradicional caldo de sururu pernambucano. A fusão entre ingredientes locais e técnicas internacionais é muito bem executada. Foi ideia de Flávio, na verdade, respondeu Luana, observando a surpresa nos olhos dos presentes. Ele sugeriu que valorizássemos a culinária regional em vez de apenas replicar pratos europeus. Montenegro sempre teve bom gosto, comentou Menezes com falsa cordialidade. Pelo menos em gastronomia e funcionárias. O comentário carregado de insinuação fez Luana apertar discretamente o guardanapo sob a mesa. Sentiu uma leve pressão em seu braço. Flávio, silenciosamente, pedindo-lhe que ignorasse a provocação. Sr. Li, continuou Menezes, mudando de tática. Presumo que esteja considerando investir neste encantador estabelecimento. Espero que esteja ciente de toda a história por trás dele. Nem tudo é tão transparente quanto parece. Ao contrário, respondeu o empresário chinês calmamente. Investigamos minuciosamente antes de qualquer investimento. O Miramares tem uma história fascinante, especialmente seus acontecimentos recentes. Menezes lançou um olhar calculista para Luana. Fascinante é uma palavra interessante. Alguns poderiam usar conveniente. Uma simples garçonete que subitamente revela habilidades linguísticas extraordinárias, no momento exato,
salvando investidores chineses e, coincidentemente, acabando com seu concorrente. Quase parece orquestrado. A insinuação pairou pesadamente sobre a mesa. Flávio tensionou-se visivelmente. Está sugerindo alguma conspiração, Sr. Menezes? Perguntou Luana diretamente. Apenas observando padrões curiosos, respondeu ele com um sorriso oleoso. Afinal, de todas as garçonetes em todos os restaurantes de Recife, por que justamente você falaria mandarim fluentemente? Por que não pergunta diretamente o que quer saber? Flávio interveio, sua voz controlada, mas firme. Em vez de insinuações, seja claro. Menezes inclinou-se para a frente. Muito bem. Senhorita Silva, qual era exatamente sua relação com o grupo Zhongrui antes daquele famoso jantar? Porque parece extraordinariamente coincidente que você estivesse justamente ali naquela noite. Está sugerindo que eu era uma espiã corporativa? Luana não conseguiu conter uma risada incredulamente. Trabalhei neste restaurante por quase 4 anos, Sr. Menezes. Qualquer funcionário pode confirmar. E seu período de estudos na China? Quem financiou? A pergunta pegou-a desprevenida. Como ele sabia sobre isso? Recebi uma bolsa da Universidade de Fudan. Tudo devidamente documentado. E, curiosamente, continuou Menezes, saboreando cada palavra, essa universidade tem laços estreitos com o grupo Zhongrui, que financia diversos programas de intercâmbio. O Sr. Li interveio com elegância. O Sr. Menezes parece ter feito sua lição de casa, embora com conclusões questionáveis. Sim, apoiamos programas educacionais em diversas instituições chinesas. Anualmente, centenas de estudantes internacionais se beneficiam desses programas. Nunca nos encontramos antes daquela noite, afirmou Luana firmemente. E certamente não havia nenhuma conspiração para arruinar o Sr. Montenegro. Menezes sorriu como quem guarda um trunfo, talvez não conscientemente. Mas permita-me uma pergunta mais pessoal. Quem é o pai da sua filha, senhorita Silva? O silêncio que seguiu foi absoluto. Luana sentiu o sangue gelar nas veias. Isso é completamente inapropriado, protestou Flávio indignado. Pelo contrário, insistiu Menezes, pode ser extremamente relevante, especialmente se o Sr. Li souber que o pai da criança é Zhou Wei, filho de um executivo do grupo Zhongrui. A revelação atingiu a mesa como uma bomba. Todos os olhares voltaram-se para Luana, cuja expressão havia se transformado em pedra. Como você, começou ela, mas Menezes a interrompeu. Tenho meus métodos. A questão é, esta conexão familiar nunca foi mencionada em nenhum momento dos negócios. Não acha isso eticamente questionável, Sr. Li? O empresário chinês permaneceu impassível. Sr. Menezes, aprecio sua preocupação, mas devo corrigir um equívoco fundamental. Zhou Wei não é filho de nenhum executivo do nosso grupo. Tenho informações confiáveis. Zhou Wei, continuou o Sr. Li calmamente, foi meu assistente pessoal durante 2 anos, antes de se juntar a uma ONG educacional. E sim, estamos cientes de seu breve relacionamento com a senhorita Silva durante os estudos dela na China. Isso foi devidamente declarado quando iniciamos negociações para o financiamento do Miramares. Flávio olhou para Luana com uma expressão indescritível, surpresa, compreensão e algo mais profundo, que ela não conseguiu identificar. Então admitem que havia uma conexão prévia, exclamou Menezes triunfantemente. A única conexão relevante, respondeu o Sr. Li com voz gélida, é que Sofia Silva é filha de um homem que respeitamos. Um homem que escolheu não participar da vida dela por decisão mútua com a senhorita Silva. Nada disso influenciou nossas decisões de negócios. Menezes, percebendo que seu trunfo se desintegrava, tentou uma última cartada. Ainda assim, é no mínimo suspeito que... Chega! Flávio cortou-o, levantando-se. Sua voz, embora controlada, carregava uma autoridade que silenciou a mesa. Roberto, conheço você há décadas. Sei exatamente o que está tentando fazer, porque eu mesmo já fiz inúmeras vezes. Destruir reputações, semear dúvidas, manipular percepções para ganho próprio. Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de seu antigo rival. É um jogo sujo, que não leva a nada além de vazio e eventual ruína. Acredite em quem aprendeu da pior maneira possível. A sinceridade em suas palavras era tão evidente que mesmo Menezes pareceu momentaneamente desarmado. Senhor Li, continuou Flávio,
Peço desculpas pelo constrangimento desta noite. Como ex-proprietário do Miramares e atual funcionário, posso apenas garantir que, sob a liderança da senhorita Silva, este estabelecimento tem florescido com integridade e excelência, virtudes que me faltavam quando estava no comando. O empresário chinês assentiu com evidente aprovação. Senhor Montenegro, sua humildade atual é tão notável quanto sua arrogância anterior. Voltou-se para Luana. Senhorita Silva, consideramos o assunto encerrado. Nossa decisão sobre o investimento não será influenciada por estas distrações. Menezes, percebendo sua derrota, recompôs-se rapidamente. Bem, certamente cada um deve tirar suas próprias conclusões. Nossos planos para amanhã continuam, Sr. Lee. Receio que não, respondeu o empresário chinês friamente. Preferimos parceiros cuja primeira estratégia não seja a difamação de concorrentes. O jantar prosseguiu em uma atmosfera tensa, porém mais controlada. Quando finalmente terminou e os convidados se retiraram, Luana encontrou-se sozinha com Flávio no escritório. Ambos esgotados pela batalha emocional da noite. Por que nunca mencionou que o pai de Sofia era chinês? Perguntou ele finalmente, quebrando o silêncio. Pelo mesmo motivo que você raramente fala de Camila, respondeu ela. Algumas dores são muito pessoais para compartilhar no ambiente de trabalho. Flávio assentiu, compreensivo. Joe escolheu não participar da vida dela. Foi uma decisão mútua, Luana suspirou. Ele tinha seus próprios sonhos, sua própria vida planejada. E eu, bem, Sofia se tornou meu mundo inteiro. Assim como seus negócios se tornaram o seu, observou ela após uma pausa. Engraçado como fazemos escolhas opostas, mas acabamos igualmente com relacionamentos quebrados. A conversa havia ultrapassado os limites profissionais, adentrando um território mais íntimo, mais vulnerável. Ambos sentiram a mudança, o sutil deslocamento na dinâmica entre eles. Obrigada, disse Luana suavemente, por me defender hoje. Apenas retribuí o favor, respondeu ele. Vok, já me deu uma segunda chance quando ninguém mais daria. Seus olhares se encontraram, sustentando-se por um momento mais longo que o habitual. Havia um reconhecimento mútuo, de feridas compartilhadas, de batalhas semelhantes, de transformações paralelas. O que nenhum dos dois sabia era que o destino ainda reservava uma última reviravolta em sua história, uma que traria à tona verdades ainda mais profundas e testaria a transformação de ambos além de qualquer expectativa. Você tem certeza disso? Luana encarava o documento à sua frente com uma mistura de incredulidade e suspeita. 3 meses haviam se passado desde o confronto com Menezes, e o Miramares prosperava como nunca. Absolutamente, respondeu Eduardo Mendes, ajustando os óculos meticulosamente. Flávio Montenegro transferiu suas últimas ações remanescentes para um fundo fiduciário em nome de Sofia Silva. Sua filha agora detém 15% do conglomerado que restou dos negócios dele. Mas por quê? A pergunta escapou como um sussurro confuso. Ele sequer me consultou. Tecnicamente não precisava, explicou o advogado. As ações são dele para dispor como quiser, e o fundo é estruturado de forma que nem você, nem Sofia podem tocá-lo até que ela complete 21 anos. É estritamente para a educação universitária. Luana recostou-se na cadeira, tentando processar a informação. Nos últimos meses, Flávio havia se tornado uma peça fundamental na recuperação do Miramares. De garçom relutantemente aceito a gerente de operações, respeitado por toda a equipe, sua transformação parecia genuína e completa. A arrogância dera lugar à humildade, o egoísmo à consideração pelos outros. Mas este gesto ultrapassava qualquer expectativa. Ele mencionou seus motivos? Perguntou finalmente. Eduardo hesitou como se ponderasse o quanto deveria revelar. Disse apenas que estava equilibrando a balança. Quando o advogado saiu, Luana permaneceu imóvel, seu olhar perdido na vista do mar através da janela. O que começara como uma relação de antagonismo, seguida por uma improvável parceria profissional, evoluíra para algo mais complexo nos últimos meses. Não era exatamente amizade, nem apenas respeito mútuo. Havia uma compreensão tácita entre eles, nascida de experiências compartilhadas e escolhas difíceis. E agora, este gesto inesperado perturbava o frágil equilíbrio que haviam estabelecido. No andar de baixo,
O restaurante fervilhava com os preparativos para o jantar especial daquela noite, a comemoração oficial da aquisição completa do Miramares por Luana. Após meses excedendo todas as metas financeiras, o grupo Jongrui havia antecipado a opção de compra, oferecendo condições excepcionalmente favoráveis. Aos 29 anos, Luana Silva tornara-se oficialmente proprietária de um dos restaurantes mais prestigiosos de Recife. Determinada a obter respostas, desceu para o salão principal, onde Flávio coordenava a reorganização das mesas para o evento. "Precisamos conversar", disse ela em tom que não admitia recusa. "No escritório. Agora." Ele assentiu entregando sua prancheta a Rodrigo antes de segui-la. No caminho, vários funcionários os cumprimentaram com sorrisos. A dinâmica entre a proprietária e o ex-magnata tornara-se objeto de especulação e até mesmo algumas apostas nos bastidores do restaurante. Uma vez no escritório, Luana fechou a porta e virou-se para enfrentá-lo. "Por que fez isso?" perguntou diretamente. "Por que transferir ações para Sofia?" Flávio não pareceu surpreso com a confrontação. "Eduardo te contou." "Obviamente. O que não entendo é por quê." Ele caminhou até a janela assumindo a mesma posição contemplativa que Luana ocupara minutos antes. "Lembra quando me perguntou, meses atrás, por que eu continuava aqui? Falei sobre aprendizado e redenção." Virou-se para encará-la. "Parte desse processo é reparação. Não posso desfazer o mal que causei a muitas pessoas ao longo dos anos, mas posso tentar equilibrar a balança onde for possível." "E o que Sofia tem a ver com isso? Você mal a conhece." "Exatamente por isso", respondeu ele suavemente. "Ela representa tudo o que ignorei durante décadas. Inocência, potencial, futuro. Assim como Camila, que abandonei em nome da ambição." Fez uma pausa. "Além disso, ela é filha de alguém que me deu uma segunda chance quando eu menos merecia." A sinceridade em sua voz era inegável. Ainda assim, Luana sentia-se desconfortável. "Não quero sua caridade, Flávio." "Nunca quis, não é caridade", respondeu ele firmemente. "É investimento no futuro. E talvez uma forma de compensar um pouco do desequilíbrio que pessoas como eu criaram no mundo." Antes que Luana pudesse responder, batidas urgentes soaram na porta. Rodrigo entrou apressadamente. "Desculpem interromper, mas temos uma situação. Uma jovem está no saguão, bastante agitada. Está perguntando por você, Flávio." "Por mim?" Franziu o senho. "Quem é?" "Ela diz que é sua filha, Camila." A cor esvaiu-se do rosto de Flávio. "Camila está aqui, no saguão. E parece que esteve chorando." Sem outra palavra, Flávio saiu rapidamente, seguido por Luana. No elegante saguão do Miramares, uma jovem de aproximadamente 20 anos aguardava nervosamente. Cabelos escuros emolduravam um rosto que, apesar da evidente angústia, carregava traços inconfundíveis de seu pai. "Camila." A voz de Flávio falhou ao pronunciar o nome da filha. "O que aconteceu?" "Como pai," ela interrompeu, a voz trêmula. "Precisamos conversar. É sobre mamãe." "Helena, ela está bem?" "Não exatamente," respondeu Camila, lançando um olhar hesitante para Luana. "É complicado e privado." Percebendo a necessidade de espaço, Luana interveio. "Podem usar meu escritório. Estarei no salão se precisarem de algo." As horas seguintes foram um borrão de atividade enquanto Luana supervisionava os preparativos finais para a celebração daquela noite. Convidados importantes começavam a chegar. O Sr. Lee e representantes do grupo Jongrui, empresários locais, alguns jornalistas. A transformação do Miramares sob sua gestão havia se tornado uma pequena lenda nos círculos empresariais de Recife. Estava verificando a iluminação quando sentiu uma presença atrás de si. Flávio havia retornado, agora acompanhado por Camila, ambos com expressões solenes. "Luana, posso apresentar oficialmente minha filha, Camila Montenegro." A jovem estendeu a mão com um sorriso tímido. "É um prazer finalmente conhecê-la. Ouvi muito sobre você nos últimos meses." "O prazer é meu", respondeu Luana, genuinamente intrigada. "Espero que tenham sido coisas boas." "Na verdade," Camila trocou um olhar significativo com o pai, "foram as cartas dele que me trouxeram aqui." "Cartas?" Flávio parecia ligeiramente embaraçado. "Comecei a escrever para Camila, depois daquela noite em que Menezes mencionou sua existência. Uma carta por semana.
Sem resposta por meses até que mamãe encontrou uma delas, completou Camila. E tudo veio à tona. Algo na expressão da jovem alertou Luana. Está tudo bem? Seu pai mencionou que você estava angustiada quando chegou. Camila e Flávio trocaram novamente aquele olhar carregado de significados que Luana não conseguia decifrar. Minha ex-esposa, Helena, começou Flávio cuidadosamente. Aparentemente desenvolveu um problema com medicamentos controlados nos últimos anos. Camila descobriu recentemente e confrontou-a. A situação escalou. Ela ameaçou me deserdar se eu mantivesse contato com meu pai, explicou Camila, a voz embargada. Disse coisas terríveis sobre ele, sobre como destruiu nossa família. Mas então encontrou as cartas que ele vinha me enviando e surtou completamente. Camila decidiu que precisava ver por si mesma, continuou Flávio. Verificar se minha transformação era genuína ou apenas outra manipulação. E o que concluiu? Perguntou Luana diretamente à jovem. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Camila. Que as pessoas podem realmente mudar quando perdem tudo o que julgavam importante e descobrem o que realmente importa. A resposta, tão semelhante às reflexões do próprio Flávio meses atrás, provocou em Luana uma onda inesperada de emoção. Camila precisa de um lugar para ficar por alguns dias, explicou Flávio, enquanto decidimos como ajudar Helena e reconstruímos nossa relação. Você é bem-vinda para ficar conosco, ofereceu Luana impulsivamente. Sofia adoraria conhecer você. A oferta surpreendeu a ambos. Nos últimos meses, Luana mantivera cuidadosamente sua vida pessoal separada do trabalho, raramente mencionando Sofia ou trazendo-a ao restaurante. Tem certeza? Perguntou Flávio, claramente tocado. Absoluta, confirmou ela. Além disso, hoje é dia de celebração. Seria um prazer ter vocês dois como convidados especiais. Enquanto os três caminhavam em direção ao salão, agora iluminado por centenas de pequenas luzes, Luana sentiu uma estranha sensação de completude. O ciclo que começara naquela fatídica noite, quando um empresário arrogante tentara humilhá-la, parecia estar se fechando de formas que ninguém poderia ter previsto. O que nenhum deles imaginava era que antes do final da noite, uma última revelação mudaria para sempre a compreensão que tinham sobre o destino que os havia unido. O salão do Miramares brilhava como nunca. Arranjos florais tropicais adornavam as mesas dispostas em semicírculo, abrindo espaço para uma pequena pista de dança. Um quarteto de músicos tocava bossa nova suavemente no canto, enquanto garçons circulavam com taças de espumante nacional, uma escolha deliberada de Luana para valorizar a produção brasileira. No centro de tudo, uma mesa especial acomodava os convidados de honra. O Sr. Lee e sua esposa, a professora Márcia da universidade, Camila, e, para surpresa de muitos, Sofia, que havia sido trazida por sua babá para a segunda metade da celebração, vestindo um adorável vestido azul marinho, que combinava com o da mãe. Ela é tão parecida com você, comentou Flávio, observando Sofia conversar animadamente. Com Camila, que parecia encantada com a menina. Nos olhos, talvez, concordou Luana, mas a determinação é puro zou. A menção ao pai de Sofia ainda provocava uma leve tensão entre eles, um território pouco explorado de suas histórias pessoais. Nunca perguntei. Vocês ainda mantêm contato? Luana hesitou antes de responder. Ocasionalmente. Ele vive em Singapura agora. Trabalha com programas educacionais. Envia presentes no aniversário dela. Faz videochamadas no Natal. É civilizado. Mais do que posso dizer sobre minha situação com Helena, observou Flávio com um sorriso amargo. Embora, graças à coragem de Camila, talvez possamos finalmente enfrentar os problemas não resolvidos. Foram interrompidos pelo tilintar de uma colher contra uma taça. O Sr. Lee levantara-se para um brinde. Amigos, estamos aqui para celebrar não apenas um empreendimento bem-sucedido, mas uma notável jornada humana. Seu português havia melhorado consideravelmente nos últimos meses. O Miramares representa hoje muito mais que um excelente restaurante. É um símbolo de como o conhecimento, a integridade e a determinação podem transformar vidas. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Quando o grupo Jongrui conheceu Luana Silva naquela noite memorável, vimos mais que uma tradutora talentosa.
Vimos alguém que se recusava a comprometer seus valores, mesmo diante de potencial prejuízo pessoal. O empresário ergueu sua taça na direção dela. E nos meses seguintes, testemunhamos como sua liderança transformou não apenas este estabelecimento, mas todos ao seu redor. Seus olhos moveram-se significativamente para Flávio, que assentiu em reconhecimento. A Luana Silva, concluiu o Sr. Lee, e ao futuro brilhante do Miramares. Todos ergueram suas taças. No momento em que Luana aceitava os cumprimentos, notou Sofia e Camila sussurrando e rindo juntas, como se compartilhassem um segredo. "O que vocês duas estão tramando?" perguntou, aproximando-se sorridente. "Camila me mostrou uma foto do papai dela quando era mais jovem", respondeu Sofia inocentemente. "Ele se parece muito com meu papai." Um silêncio súbito caiu sobre o pequeno grupo. Luana sentiu-se gelar. "O que você quer dizer, querida?" Camila parecia igualmente perplexa. "Eu só mostrei a ela uma foto antiga que encontrei na carteira do meu pai. De quando ele tinha uns 30 anos antes de..." Ela hesitou. "Antes de ficar tão obcecado com dinheiro e poder." "Posso ver essa foto?" pediu Luana, esforçando-se para manter a voz calma. Com um dar de ombros confuso, Camila retirou uma fotografia desgastada de sua bolsa. Mostrava um Flávio muito mais jovem. Cabelos mais longos, rosto menos marcado, sorriso genuíno em vez da expressão calculista dos anos recentes. Luana encarou a imagem, sentindo o mundo girar ao seu redor. A semelhança era inegável e perturbadora. "Mamãe, você está bem? Parece que viu um fantasma", comentou Sofia, puxando sua mão. "Estou bem, querida. Por que não vai com Camila pegar mais daqueles pastéis de que você gostou?" Quando as duas se afastaram, Luana procurou Flávio com o olhar. Ele conversava com alguns empresários próximo ao bar, completamente alheio ao terremoto que acabara de começar. O Sr. Lee aproximou-se discretamente. "Vejo que notou a semelhança", comentou em voz baixa. "Você sabia?" perguntou Luana chocada. "Suspeitei quando investigamos o histórico dele após o incidente. Flávio Montenegro viajou para a China exatamente no período relevante, para negociações preliminares com empresas tecnológicas de Xangai." "Isso é impossível", murmurou Luana, atordoada. "Joe Wei, ele nunca mencionou, talvez porque nunca soube", sugeriu o Sr. Lee gentilmente. "Ou talvez porque Montenegro usava outro nome naquela época para certos encontros. A implicação era clara e devastadora. Anos atrás, como estudante estrangeira deslumbrada com a cultura chinesa, Luana havia se envolvido brevemente com um empresário brasileiro que se apresentara como Felipe Martins, um nome que agora percebia ser possivelmente um pseudônimo usado por Montenegro durante suas viagens. A coincidência era absurda demais para ser acaso. O destino, com sua ironia implacável, havia entrelaçado suas vidas muito antes daquela noite no restaurante. "Ele não sabe", afirmou com certeza. "Não pode saber." "Estou inclinado a concordar", respondeu o Sr. Lee. "A questão agora é o que pretende fazer com esta informação." Antes que Luana pudesse responder, Flávio aproximou-se, sorrindo sem perceber a tensão. "Estão falando de negócios em plena celebração? Isso é contra as regras da noite." Seu olhar, entretanto, captou a expressão perturbada de Luana e a fotografia em sua mão. Franziu o senho confuso. "Está tudo bem?" "Flávio", Luana respirou fundo. "Precisamos conversar, em privado." Enquanto caminhavam em direção ao escritório, Luana sentia o coração martelando contra as costelas. Como explicar algo que ela mesma mal conseguia processar? Como revelar uma verdade que redefiniria completamente a relação complexa que haviam construído ao longo dos meses? No escritório, Flávio sentou-se, claramente preocupado com sua expressão. "O que aconteceu? Você parece ter visto um fantasma. Você já esteve na China. Antes de me conhecer, quero dizer." A pergunta o pegou desprevenido. "Algumas vezes." "Por quê?" "Em 2019. Em Xangai?" Ele estreitou os olhos tentando recordar. "Sim. Fui negociar com algumas empresas tecnológicas. Por que está perguntando isso agora? E você..." Luana hesitou incerta sobre como formular a pergunta. "Você costumava usar outro nome durante essas viagens?" "Para certas atividades extraoficiais." O rosto de Flávio empalideceu visivelmente. "Como você sabe disso?" A confirmação silenciosa atingiu Luana como um golpe físico.
Ela estendeu a fotografia com mão trêmula. Esta foto. Sofia disse que você se parece com o pai dela. Flávio pegou a imagem, ainda sem compreender completamente. É uma foto antiga, de quando eu tinha cerca de 30 anos. O que isso tem a ver com... Parou abruptamente, a compreensão finalmente atingindo-o. Não pode ser. Em 2019, você conheceu uma estudante brasileira em um bar em Xangai. Apresentou-se como Felipe Martins, empresário do ramo tecnológico. O choque em seu rosto era a resposta suficiente. Meu Deus, murmurou ele, levantando-se e caminhando até a janela. Você era aquela estudante? A que falava mandarim quase sem sotaque. Luana assentiu silenciosamente. Mas isso significaria... Flávio parou, as implicações atingindo-o em ondas sucessivas. Virou-se lentamente, olhando para ela com uma mistura de choque e incredulidade. Sofia é... Não tenho certeza, respondeu Luana, sua voz quase um sussurro. Mas a semelhança, a época, tudo coincide. Flávio desabou novamente na cadeira, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Passou as mãos pelo rosto, em um gesto que parecia querer apagar a realidade que se desenhava diante dele. Todos esses meses, murmurou ele. Todas essas coincidências impossíveis. O mandarim, o restaurante, você aparecendo exatamente na noite em que eu mais precisava ser detido. O destino tem um senso de humor peculiar, observou Luana, ainda tentando processar a magnitude da revelação. Zhou Wei nunca existiu? Perguntou Flávio, olhando-a diretamente nos olhos. Existiu, de certa forma, respondeu ela. Conheci um jovem chinês chamado Zhou depois de você. Quando descobri a gravidez, já havíamos nos separado há semanas. Ele ofereceu apoio, mas ambos sabíamos que não tínhamos um futuro juntos. Fez uma pausa enfrentando a verdade dolorosa. Era mais fácil, menos complicado acreditar que Sofia era filha dele. Por que você voltou ao Brasil? A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades alternativas. Minha bolsa estava acabando e descobri a gravidez. Não tinha condições de permanecer na China sozinha, especialmente com um bebê a caminho. Luana desviou o olhar. Além disso, Felipe Martins havia desaparecido completamente. Deixou o hotel, trocou de número, sumiu. Flávio fechou os olhos, a culpa evidente em sua expressão. Recebi uma ligação urgente sobre um negócio. Tive que retornar ao Brasil imediatamente. Planejava voltar a entrar em contato, mas... Hesitou. Os dias viraram semanas, outros negócios surgiram e, eventualmente, me esqueceu, completou Luana sem amargura, como apenas mais uma aventura em uma viagem de negócios. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Por trás da porta fechada, podiam ouvir a música e as conversas da celebração continuando, alheia ao terremoto emocional que ocorria no escritório. O que fazemos agora? Perguntou ele finalmente. Antes que Luana pudesse responder, a porta se abriu suavemente. Sofia entrou, seguida por uma Camila visivelmente preocupada. Desculpe, ela insistiu em procurar vocês, explicou a jovem. Disse que queria mostrar algo importante. Sofia avançou com determinação, segurando um pequeno objeto nas mãos. Era uma pulseira artesanal feita com miçangas coloridas. Fiz isso para você, disse, estendendo-a para Flávio com um sorriso tímido. Camila me ajudou a escolher as cores. Flávio olhou para a pulseira, depois para o rostinho que o encarava com olhos que, agora percebia, eram assustadoramente semelhantes aos seus próprios. Com mãos trêmulas aceitou o presente. Linda, conseguiu dizer, a voz embargada. Obrigado, Sofia. A professora na escola disse que a gente deve ser gentil com pessoas que estão tristes, explicou a menina com a sabedoria simples das crianças. E mamãe disse que você perdeu muitas coisas importantes. Os olhos de Flávio encheram-se de lágrimas que não conseguiu conter. Sua mãe está certa. Mas também encontrei coisas que nem sabia que precisava. Sofia, satisfeita com a reação, virou-se para sair, mas parou na porta. Você vai continuar trabalhando com a mamãe, né? Ela sorri mais desde que você chegou. A observação inocente P pairou no ar mesmo após Camila gentilmente conduzir Sofia de volta à festa. Luana e Flávio se encararam, atordoados não apenas pela revelação genética, mas também pela perspicácia emocional de uma criança de 5 anos. Ela merece saber a verdade, disse Flávio finalmente. Se não hoje, não amanhã, mas quando for o momento certo. Luana assentiu lentamente.
Precisaremos de um teste de DNA para ter certeza absoluta. E se for positivo? O que isso significa? Para nós? A pergunta continha camadas de significado que ultrapassavam a simples questão da paternidade. Nos últimos meses, algo havia se desenvolvido entre eles. Uma conexão que transcendia a relação profissional, construída sobre respeito mútuo e compreensão compartilhada. A revelação de que poderiam estar ligados por um vínculo muito mais profundo e permanente transformava tudo. Significa que o universo tem um plano mais elaborado do que poderíamos imaginar, respondeu Luana finalmente. E que talvez algumas pessoas estejam destinadas a encontrar-se, não importa quão improváveis sejam as circunstâncias. Flávio levantou-se, aproximando-se dela com uma nova determinação em seus olhos. Independentemente do resultado desse teste, quero que saiba de uma coisa, disse sua voz firme apesar da emoção. Estes meses no Miramares me transformaram, não apenas pelo trabalho ou pela chance de recomeçar, mas por sua presença, por ver diariamente como alguém pode liderar com firmeza e compaixão simultaneamente, por testemunhar como é possível construir sucesso sem sacrificar integridade. Suas palavras, tão diferentes da arrogância que o caracterizava no passado, tocaram Luana profundamente. Devemos voltar à festa, sugeriu ela, consciente de sua responsabilidade como anfitriã. Temos convidados esperando. Apenas mais uma coisa, pediu Flávio. Independentemente de Sofia ser ou não minha filha biológica, gostaria de sua permissão para fazer parte da vida dela. Não como uma figura paterna imposta, mas como alguém que possa, com o tempo, ganhar esse direito. A sinceridade em seu pedido era inegável. Luana sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo ao perceber o quanto ele havia realmente mudado. Sofia precisa de pessoas que a amem e a respeitem em sua vida, respondeu finalmente. Acho que você provou ser uma dessas pessoas. Quando retornaram ao salão de mãos dadas, um gesto inconsciente que não passou despercebido pelos convidados, algo havia mudado fundamentalmente. O Sr. Lee, observando-os de longe, ergueu sua taça em um brinde silencioso, como se celebrasse não apenas o sucesso do restaurante, mas uma reconciliação muito mais profunda e significativa. A celebração continuou noite adentro, com música, risos e conversas. Para os convidados, era apenas a comemoração da nova fase do Miramares. Para Luana e Flávio, era o primeiro capítulo de uma história que o destino começara a escrever, muito antes que qualquer um deles pudesse imaginar. 6 meses depois, o Miramares resplandecia sob o sol dourado do final da tarde. Mesas haviam sido dispostas no deck externo, decoradas com arranjos de flores tropicais e velas protegidas por castiçais de vidro. O mar de Recife estendia-se ao horizonte, pintado com os tons alaranjados do pôr do sol. Não era um dia comum de funcionamento. O restaurante estava fechado para um evento especial, uma celebração íntima que reunia apenas pessoas selecionadas a dedo por Luana e Flávio. Sofia corria entre as mesas, radiante em seu vestido amarelo, seguida de perto por Camila, que agora assumira o papel de irmã mais velha, com naturalidade e afeto genuínos. Nas últimas semanas, desde a confirmação do teste de DNA, que comprovara o que seus corações já sabiam, a dinâmica entre as duas havia se fortalecido em uma cumplicidade tocante. Elas se dão tão bem, comentou Marcelo, aproximando-se de Luana com 2 taças de espumante. Quem diria que chegaríamos a este ponto, hein? Luana aceitou a bebida com um sorriso. A vida tem caminhos misteriosos. E pensar que eu duvidava de você no primeiro dia, confessou o antigo maître, agora gerente-geral do Miramares. Achava que não duraria 1 mês. Para ser justa, eu também tinha minhas dúvidas, riu Luana. Especialmente quando um certo ex-magnata apareceu pedindo emprego. Ambos olharam instintivamente para Flávio, que conversava animadamente com o Sr. Lee e sua esposa próximo ao bar. Vestindo calças claras e camisa azul celeste, com as mangas dobradas, um visual muito distante dos ternos impecáveis de sua antiga persona, parecia mais jovem e definitivamente mais feliz. Ele está irreconhecível, observou Marcelo. Eu não falo só da aparência. A diversidade pode destruir ou transformar, respondeu Luana pensativamente. Felizmente para todos nós,
no caso dele, transformou. Os últimos meses haviam sido de ajustes e descobertas. A revelação sobre a paternidade de Sofia exigira conversas cuidadosas, lágrimas ocasionais e muita paciência. A menina, com a resiliência e adaptabilidade próprias da infância, acolhera a notícia com uma mistura de curiosidade e aceitação que surpreendera os adultos. "Então você é meu pai de verdade, não só da Camila?" Perguntara diretamente a Flávio algumas semanas antes. "Sou sim", respondera ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Mas isso não significa que você precisa me chamar de pai ou mudar qualquer coisa. Podemos continuar como estamos e ver como as coisas acontecem naturalmente." A sabedoria daquela abordagem, dar espaço e tempo para que os vínculos se desenvolvessem organicamente, foi uma das muitas evidências da profunda transformação de Flávio. "Hora do anúncio", sussurrou Rodrigo, interrompendo os pensamentos de Luana. "Todos estão aqui." Ela assentiu, procurando Flávio com o olhar. Ele já vinha em sua direção, como se tivessem combinado silenciosamente aquele momento. "Nervosa?" perguntou ele baixinho, tomando sua mão discretamente. "Um pouco", admitiu ela, "mas de um jeito bom." Juntos dirigiram-se ao centro do deck, onde uma pequena estrutura havia sido montada. Os convidados, a equipe completa do Miramares, a professora Márcia, alguns amigos próximos, o Sr. Lee e outros executivos do grupo Jongrui, reuniram-se ao redor expectantes. "Primeiramente, obrigada a todos por estarem aqui nesta noite especial", começou Luana. "Há pouco mais de um ano, minha vida mudou completamente neste mesmo restaurante. O que começou como mais um turno de trabalho tornou-se o ponto de virada que me trouxe até aqui. E o que começou como uma tentativa arrogante de humilhação tornou-se minha salvação", continuou Flávio, sorrindo para ela. "Quando entrei neste restaurante como cliente pela última vez, jamais imaginaria que um dia estaria aqui bem como parte da família." Um murmúrio de aprovação percorreu os convidados. A história da transformação de Flávio Montenegro de empresário arrogante a homem reformado era conhecida por todos os presentes. "Hoje, estamos aqui para anunciar 2 novidades", prosseguiu Luana. "A primeira é que o Miramares está expandindo. Com o apoio do grupo Jongrui, abriremos uma segunda unidade em São Paulo no próximo semestre." Aplausos entusiasmados ecoaram pelo deck. A notícia, embora esperada após meses de rumores, ainda provocava excitação entre a equipe. "A segunda novidade", continuou ela, trocando um olhar cúmplice com Flávio, "é de natureza mais pessoal." Um silêncio expectante caiu sobre os convidados. Sofia e Camila aproximaram-se, como se soubessem que era o momento. "Luana e eu", anunciou. "Flávio, decidimos oficializar nossa parceria não apenas nos negócios, mas na vida." Não foi necessário elaborar. Os sorrisos, olhares cúmplices e a linguagem corporal do casal nos últimos meses já haviam gerado especulações entre todos que os conheciam. "O que meu pai quer dizer", interveio Camila com um sorriso brincalhão, "é que eles vão se casar." Uma explosão de aplausos, assobios e congratulações encheu o ar. Sofia pulava de alegria, enquanto Camila abraçava o pai e Luana simultaneamente. "E tem mais", acrescentou Sofia, incapaz de conter o segredo por mais tempo. "Vamos todos morar juntos na casa nova, com jardim para meu cachorro." Risos acompanharam a revelação prematura. Flávio passou o braço pelos ombros de Luana, puxando-a gentilmente para mais perto. "Parece que nossa filha já resolveu a questão logística", comentou com um sorriso. O termo "nossa filha", pronunciado tão naturalmente, enviou uma onda de calor pelo coração de Luana. O caminho até ali não havia sido fácil ou linear. Houve momentos de dúvida, conversas difíceis, ajustes necessários. A transição de uma relação profissional para uma conexão pessoal e romântica, complicada ainda mais pela revelação da paternidade, exigira paciência e honestidade brutais. Mas em algum momento, entre reuniões de negócios e jantares familiares, entre discussões sobre o cardápio do restaurante e decisões sobre a educação de Sofia, eles haviam construído algo genuíno, um vínculo baseado não apenas em atração ou conveniência, mas em respeito mútuo e admiração profunda.
Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui, celebrando um noivado com um homem que tentou me humilhar publicamente. Luana deixou a frase no ar, rindo da improbabilidade de tudo. A vida raramente segue o roteiro que imaginamos, respondeu Flávio, pensativo. Às vezes precisamos perder nosso caminho para encontrar o destino. A celebração estendeu-se noite adentro. Sob as estrelas e luzes suaves do deck, histórias eram compartilhadas, planos discutidos, memórias criadas. Em um momento particular, Luana encontrou-se sozinha brevemente com o senhor. Lee próximo ao parapeito que dava para o mar. Satisfeito com seu investimento? Perguntou ela, referindo-se tanto ao restaurante quanto ao apoio que ele dera às suas decisões pessoais ao longo dos meses. Mais do que satisfeito, respondeu o empresário com seu sorriso sereno. Alguns investimentos transcendem o aspecto financeiro, senhorita Silva. Eles restauram nossa fé na capacidade humana de transformação. Seu olhar desviou-se para Flávio, que girava Sofia em seus braços, provocando gargalhadas da menina. Ao lado deles, Camila tirava fotos, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. Quando interveio naquela noite, alertando meus colegas sobre a cláusula fraudulenta, não estava apenas salvando um negócio, continuou o Sr. Lee. Estava criando uma reação em cadeia que eventualmente salvaria uma alma. A profundidade de sua observação pegou Luana de surpresa. Nunca pensei nesses termos. Às vezes, uma única decisão baseada em integridade pode mudar o curso de muitas vidas. Ele fez um gesto abrangente para a cena diante deles, inclusive a sua própria. Quando o Sr. Lee se afastou para juntar-se à sua esposa, Luana permaneceu um momento contemplando o horizonte. As luzes de Recife cintilavam ao longe, refletindo-se nas águas escuras do Atlântico. Há pouco mais de 1 ano, observava o mesmo cenário de um ângulo completamente diferente, como garçonete cansada, sonhando com uma vida melhor para ela e Sofia. "Penny for your thoughts." A voz de Flávio interrompeu suas reflexões enquanto ele se juntava a ela. "Estava pensando em destinos", respondeu ela. "Em como nossos caminhos se cruzaram de maneiras que nenhum de nós poderia prever." "Acredita em destino?" perguntou ele genuinamente curioso. "Não sei", admitiu Luana. "Mas acredito que nossas escolhas, mesmo as menores, criam ondas que podem nos levar a lugares inesperados. E acredito em segundas chances." Flávio tomou suas mãos nas dele. A aliança de noivado, simples e elegante, escolhida com o input de Sofia e Camila, brilhava suavemente sob as luzes do deck. "Quando entrei neste restaurante naquela noite, arrogante e cego, jamais imaginei que encontraria salvação em vez de mais uma conquista", refletiu ele. "Você me ensinou que verdadeira riqueza não vem de contratos ou contas bancárias. E você me mostrou que pessoas podem realmente mudar quando encontram uma razão suficientemente poderosa", respondeu ela, apertando suas mãos. De longe, Sofia chamou, acenando entusiasticamente. "Mamãe, papai, venham. Vamos tirar foto de família." O termo papai, usado espontaneamente pela primeira vez, provocou emoção visível em Flávio. Ele e Luana trocaram um olhar carregado de significado antes de se juntarem às meninas para a fotografia. Enquanto posavam, Flávio com o braço ao redor de Luana, Sofia entre eles, Camila ao lado do pai. Luana não pôde deixar de refletir sobre as extraordinárias reviravoltas que os levaram àquele momento. De uma tentativa de humilhação pública a uma família recém-formada. De antagonistas a parceiros. De perdas devastadoras a ganhos inesperados. Mais tarde, quando os últimos convidados haviam partido e apenas a família permanecia, Flávio encontrou Luana no escritório, agora decorado com fotos não apenas do restaurante, mas também de momentos pessoais capturados nos últimos meses. "1 centavo por seus pensamentos", ofereceu ela, usando a mesma frase que ele usara mais cedo. "Estava apenas refletindo sobre uma frase que você disse na noite em que tudo mudou", respondeu ele, aproximando-se. "Quando traduziu aquele documento e percebeu minha intenção de fraudar os investidores." "E o que eu disse?" perguntou Luana curiosa. "Você perguntou, 'E quanto vale sua palavra, Sr. Montenegro?'" Ele sorriu com uma mistura de nostalgia e compreensão recém-adquirida. "Acho que passei o último ano descobrindo a resposta para essa pergunta." "E qual é?"
que a palavra de um homem, sua integridade, é a única verdadeira herança que ele deixa. Tudo o mais, dinheiro, propriedades, poder, pode desaparecer em um instante. Mas o legado de como vivemos, como tratamos os outros, como honramos nossos compromissos, isso permanece. Luana assentiu, tocada pela profundidade de sua reflexão. É uma lição que todos precisamos aprender eventualmente. Alguns de nós da maneira mais difícil, acrescentou ele com um sorriso autodepreciativo. De fora do escritório, ouviram as risadas de Sofia e Camila, agora unidas por um vínculo que transcendia as circunstâncias extraordinárias de seu encontro. A família improvável que haviam formado, nascida de coincidências impossíveis, escolhas difíceis e transformações profundas, era a prova viva de que, às vezes, os maiores tesouros surgem dos lugares mais inesperados. Sabe o que mais aprendi neste ano? Perguntou Flávio, tomando Luana em seus braços. O quê? Que às vezes quem menos esperamos pode mudar completamente nossas vidas com uma única atitude corajosa. Luana sorriu, reconhecendo suas próprias palavras do tema original, ecoando de volta para ela. O círculo estava completo. Enquanto o Miramare silenciosamente testemunhava mais um capítulo na extraordinária jornada de seus proprietários, uma certeza pairava no ar. A verdadeira tradução do destino não estava nos idiomas que Luana dominava ou nos contratos que Flávio negociava, mas na linguagem universal de redenção, perdão e amor que ambos haviam, finalmente, aprendido a falar. You got next game? I hope so. Last game I had Divine Pause 5 Warlock who used his heal to DPS, and after Cecilini, my guy AFK farms. Wait, I use my heal to DPS. I do that. You know, I'm an Alchon explicitly said I'd gift Ags. Is Alk strong? I feel like I've been seeing more of him. I'd be busted, winning in pro games. I played a game against a Slardar and he felt very weak. I was fucking him up. What's the rework to the axe gifting? I'm reading it. Six to min and max. Is AA good? Because I feel like I've seen a lot of AA too. AA. Who's good versus Alks and Lifestealers? Lifestealers I haven't seen a lot of.
What happened to all the Dota streamers? Affection in all the wrong places. I've always said I don't think I'm meant for a 9 to 5, and not like a Gen Z way of like I don't work, but I love being creative, and I feel like I'm meant. Hey, it's getting into this void. Maybe that'll be my backup. Oh, we should. What do I use? I'm doing good. How are you? I don't know what I just thought. If I had that, both these hoes would have been dead. That's a fret, baby. Away from me. Oh, somebody didn't accept my match. Oh, my tummy. Oh, what the fuck? Alright. I just set my stream deck again. Not the tummy. It's okay. Crummy making pizza. I made a really yummy sandwich today. I made like a little Italian style barbecue chicken pizza, baby. I don't like red sauce, so barbecue chicken's my favorite. Or I do like a veggie pizza. Ugh. I'm very excited. Okay, okay. I played with a Magnus, and he was really good. And then we have a Beast. And they have 3 supports. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you for that follow. Welcome in. Wait. Yes, sir. Gang, gang. How are you? Welcome in. Hopefully this game is better than last. Oh, 4 wins in a row is less right. Yes, baby. It's what we like to see. Last match, Aztecies lost. Also what we like to see. I'm doubling down. I'm going. But you won. In case you're wondering, Rub some of that. it's in the bag. Rub some of that good luck on me. My venom flows. Who did you play? As you say.
Lots of Lush. Beastmaster. Well, his shit affects towers now again, right? Yeah. Agitation. What is this? 30 seconds to battle. With Vim and Venom. Ooh, Let's begin. to the fight. I got my Lash. Quick as Venom. Beastmaster has both facets now. He gets a Techie Smith. Yes. Vile advance. Quick as Venom. Just got nerfed touch of tonight. Let's venom. go. I'm under attack. Yeah, take that damage, bitch. Take that damage. Ah, sweet toxicity.